Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É mais uma oportunidade, que Deus tem nos dado, dada ao pastor Carlos, de trazer mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Então vamos, sem mais delongas, trazer o texto, que nós temos aqui para os amados irmãos, que está em Mateus capítulo 5, no seu versículo 37 em diante, que diz assim desta maneira: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouviste o que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater numa face ou na face direita, oferece também-lhe a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a vossa vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que lhe te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e também não te desvio daquele que quiser lhe emprestes. Ouviste foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente o vosso irmão, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Amém? Glorificado e exaltado seja Deus, que tem olhado para nós e tem nos dado uma palavra para que nós venhamos estar aí debaixo da sua obediência, debaixo dos seus cuidados, que Deus esteja aí nos protegendo, guardando, operando de uma forma abundante e transbordante. Então que nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nós possamos aí estar fazendo a vontade do Pai, que é uma vontade perfeita e agradável. Ele diz assim que a nossa palavra, a palavra que sair da minha boca, que sair da tua boca seja sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. E quando ele fala aí, amados irmãos, a respeito de quando te pedir para andar 1 légua, anda também 2, que te pedir aí a túnica, dá a capa também. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos assistido, nós temos visto diante dos nossos próprios olhos que nem o que lhe pedem querem fazer. Muitas vezes isso acontece conosco mesmo, acontece com a gente, dentro da nossa casa, acontece muitas vezes diante de tudo que nós estamos aí por expectação. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, vigiar nessa terra. É uma ordem expressa do nosso Deus, é a vontade do nosso Deus, é a vontade dele que venhamos viver uma vida sacra, é a vontade dele que venhamos viver uma vida de obediência debaixo das suas mãos poderosas. Então, amados irmãos, tudo que nós fazemos, amados irmãos, é vontade do Rei Jesus, é vontade daquele que nos instrui. E isso serve também para a nossa vida secular, isso serve para a nossa vida quando nós saímos, quando nós viramos as costas, batemos a porta da nossa casa e vamos aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, aquilo que temos colocado diante de Deus como precisamos, Então nós precisamos ir, mas com a convicção de que tudo que foi nos ensinado nós colocaremos em prática.
Mas não é bem isso que tem acontecido muitas vezes, amados irmãos, quando o Senhor ele está dizendo aí, quando te pede para andar uma légua, você ande duas. Muitas vezes nós temos pedido para buscar um pão na padaria, muitas vezes os filhos dizem não. Muitas vezes a mãe, o pai fala assim, lava aquela louça ali para mim, o filho fala não. Muitas vezes ele fala, já vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Você deita na cama, dorme, quando chega no outro dia a louça está na pia ainda. Você fala, varre aquele canto ali e acontece que o filho ou a filha não varre. Então tudo isso vai contar lá na frente, quando você estiver em busca do seu primeiro emprego, quando você estiver aí se colocando aí na frente e posicionando junto com alguém, aquelas pessoas que têm aí a facilidade de obedecer, a facilidade de fazer, elas saem na frente e elas são já instruídas desde os seus lares. E ali a instrução que ela recebe no seu lar, ela coloca em prática lá fora. E muitas vezes aquilo que você coloca em prática no seu lar, como desobediência, lá fora você colocará também em prática tal situação. Então, quando nós temos o costume de fazer, muitas vezes sem mandar, amados irmãos, isso é bom para a gente quando chega lá fora. Os nossos cuidados, os cuidados que nós temos na organização dentro de casa, os cuidados que nós temos com o nosso pai, com a nossa mãe, nós vamos exercer com os mais velhos, com as nossas autoridades lá fora. Então, muitas vezes, amados irmãos, essas coisas têm servido para que as pessoas venham crescer, tanto ministerialmente como no seu profissionalismo. Tudo isso tem acontecido. E aqueles que ficam para trás, irmãos, são aquelas pessoas que muitas vezes são desobedientes a pais e mães. Então nós precisamos estar colocando em conta todas essas coisas, amém? Estamos conosco aí a nossa diaconisa Darcília na live, que Deus esteja abençoando também a nossa amada irmã, a nossa terça-feira aí, amada diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando a senhora, operando na vida da sua prole, derramando bênçãos inefáveis, amém? Que Deus esteja aí suprindo as suas necessidades em glória, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, eu tenho uma ilustração que eu trouxe aqui, e essa ilustração diz assim, entregue mais do que pedem. Ela diz assim, você já passou pela situação de ter que entregar mais do que foi lhe pedido para fazer? Pois essa tem sido uma das formas de avaliar o potencial humano nos novos tempos. Não basta entregar, é preciso ir além e entregar mais do que foi pedido. Sim, fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer com menor custo, em todos os sentidos que puder imaginar. Se dermos um mergulho no aspecto espiritual, vamos conseguir entender a importância desse entregar mais, pelo fato de que temos um Deus agindo por nós e nos capacitando. Isso realmente é fantástico. Quando entregamos mais do que nos foi pedido, somos valorizados. Isso é muito bom. Não é mesmo? Você deseja vencer? É claro. Então, por que não aprender a entregar mais, olhando para como age? Sim, Deus faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, seja para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho. Faça mais você também. Entregue sempre mais do que lhe pedem. Amém? Daniela Almeida está conosco também na live. Que Deus esteja abençoando a amada irmã. Que Deus esteja derramando bênçãos inefáveis aí nesta manhã, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, nós vimos aí o texto, né? Entregue mais do que pedem. E aí a gente tira uma base, a gente dá uma olhada, a gente dá um mergulho no que o texto bíblico está falando, e a gente dá um mergulho no que Deus tem colocado na vida das pessoas, para que as pessoas enxerguem
o agir de Deus. Quando nós olhamos no texto, o texto diz assim que a tua palavra seja sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. Aqui no verso 39 do texto ele está dizendo assim, isso aí está em Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer te bater numa face, na face direita, oferece-lhe também a outra. E aqui ele tirou como destaque, né? Ele está dizendo assim, Jesus não está falando contra a administração da correta justiça, mas aos malfeitores. Os versículos que se seguem indicam que ele refere ao caso de amarmos, né, ao nosso inimigo. Não devemos reagir com espírito de ódio contra o mal praticado contra nós, mas de maneira que demonstremos que possuímos valores centrados em Cristo e no seu reino. Nosso tratamento para com aquele que fazemos mal, que nos fazem mal, deve ser de tal modo que os leve a aceitar a Cristo como seu Salvador. Exemplo espiritual. Nós devemos ser um exemplo espiritual, está dizendo Cristo. Então ele fala que quando também alguém vier pedir alguma coisa emprestada, para a gente não virar as costas, para a gente ser sempre abundante aí, que a gente deve estar sempre dispostos a ajudar. E nisso tudo que Cristo tem dito para nós na sua palavra, ele está dizendo para que se uma pessoa pedir para a gente andar uma légua, que a gente ande duas, que se pedir para a gente estar dando a túnica, dá também a capa. Então o que ele está dizendo? Se te pedir uma camisa, dá também um paletó. Se te pedir a camisa, dá também a blusa. Ele está dizendo para a gente fazer muito mais. É que o texto de reflexão, ele também vem dizendo para mim e para vocês se entreguem mais do que lhe pedem. E ele está dizendo no texto de reflexão assim, você já pensou na situação de entregar mais do que lhe foi pedido? Então, é uma pergunta. Ele está dizendo, você já pensou na situação de fazer muito mais do que foi pedido a você? Ele está dizendo que, pois esse tempo que nós estamos vivendo, a forma de avaliar, a forma pessoal de avaliar as pessoas é dessa forma que estão avaliando o potencial do ser humano. E não basta entregar, é preciso ir além, entregar mais do que foi lhe pedido, fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer com menos custo, fazer com amor, fazer em todos os sentidos que pudermos imaginar. Então, amados irmãos, olhando para esse texto aqui de reflexão, nós olhamos para nossas vidas no sentido espiritual. Eu vejo assim, pastor Carlos, que a gente tem feito menos. Porque quando ele está dizendo assim no sentido que, preste bem atenção, que está, pois essa tem sido uma das formas de avaliar o potencial humano nos novos tempos. Se ele está falando que é uma forma de avaliar o ser humano, como, amados irmãos, nós temos sido avaliados por Deus. E ele está falando, Deus está falando, olha, se pedir você para andar uma légua, que você ande duas. Se pedir a capa, dá também a túnica. Se pedir a túnica, dá também a capa. Amados irmãos, nós precisamos entender que nós estamos no débito com Deus. Nós precisamos ir muito mais além. Será que temos feito o que ele tem pedido? E a gente olha para o ser humano, olha o que o ser humano está colocando no papel. Olha, não basta entregar,
É preciso ir além. Isso era o ser humano que está colocando. É preciso ir além. Entregar mais do que foi pedido. Sim, fazer mais. Fazer melhor, fazer mais rápido, fazer com menor custo. Em todos os sentidos que puder imaginar. É o ser humano que está colocando isso no papel. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando, nós precisamos fazer mais. Eu quero ler o texto de novo para vocês entenderem o que Jesus está falando. Olha, que seja a tua palavra sim, sim, não, não. Isso no versículo 37 de Mateus 5. O que passar disso é procedência maligna. Se a gente mentir, se a gente omitir, é procedência maligna. Ele está dizendo sim, sim, não, não. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater numa face, na face direita, oferece-lhe também a outra face. Ao que quiser pleitar contigo, o tirar a vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam, orai pelos que vos perseguem. É Jesus que está falando para que sejamos aí filho do Pai, do nosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos da mesma forma, do mesmo jeito? Então, se saudastes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. É Jesus vindo até mim, é Jesus vindo até você e falando conosco do seu amor, falando conosco do seu poder, falando conosco da forma que Ele quer que vivamos, que andemos, em nome de Jesus. Amém? Está conosco aí nossa irmã Grazi, também na live, também a nossa irmã Alessandra. Que Deus esteja abençoando as amadas irmãs nessa manhã, que esteja operando de uma forma abundante e transbordante. Que Deus esteja visitando a todos os amados irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, muitas vezes o que eu tenho pregado tem pulado diante dos meus olhos e tem aparecido conforme essa ilustração que eu trouxe, conforme o texto bíblico. E eu estava falando logo no início, quando acabei de ler o texto. Tudo que nós ensinamos os nossos filhos dentro de casa vai servir para eles lá fora. Tudo que nós aprendemos da nossa mãe, do nosso pai, tudo que ali sugamos, é como uma esponja sugando de sabedoria, de entendimento, de capacitação. Tudo isso nos serve para que nós sejamos bem vistos, bem quistos, e para que tenhamos sucesso na nossa vida, tanto profissional, conforme matrimonial e conforme na vida profissional. Nós precisamos entender que a mãe, o pai, o pastor, o professor, todas aquelas pessoas que nos ensinam, ela quer o melhor para nós. E principalmente Deus, Ele quer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então nós devemos aprender com quem? Com Deus.
com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso pastor, com o nosso professor. Todas aquelas pessoas que quer embutir na nossa mente, no nosso coração, palavras de sabedoria, palavra que vai fazer com que nós sejamos melhores diante de nós mesmos, diante da sociedade, diante do nosso casamento, diante dos nossos filhos, em todos os lugares. Amém? Nós temos aí também conosco na nossa live a nossa irmã Lúcia Santos, que Deus esteja abençoando, seja bem-vinda nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, nós somos modelos, espelhos para os nossos filhos. Não pense você que você está ali no telefone, conforme eu já disse aí anteriormente, você está lá no teu telefone, e aí o teu marido está no banheiro, ou está na cozinha, ou está no quarto, aí você está no telefone, aí a pessoa liga para ele e fala assim, o teu marido está aí você fala, não está não. Aí o teu filho que está sentado no sofá fala, mamãe está mentindo. Ele está aprendendo. Se você falar assim, ele está, mas não pode atender agora porque ele está ocupado. Talvez ele está ocupado mesmo, está no banheiro, está no lugar, está no outro. Ele não pode atender naquele momento. Teu filho está vendo que você está tendo uma palavra, conforme Jesus começou no texto de Lucas 5,37. Que a tua palavra seja sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus está nos ensinando. Deus está tentando nos moldar conforme Ele precisa que sejamos moldados. Amados irmãos, outro dia eu estou fazendo um curso aí, porque na minha profissão eu sou eletricista, mas eu não tenho assim no papel a parte teórica, eu não tenho a parte teórica. Eu faço eletricidade, mas quando vêm as pessoas que têm na parte teórica, ela pega o serviço porque ela tem a teoria e eu só tenho a prática. E nisso as pessoas dão para aquele profissional que tem ali escrito no papel que ele é eletricista. E eu cheguei essa semana dentro do curso, que eu me inscrevi no curso para fazer a parte de eletricidade teórica. Quando eu chego dentro do curso, eu estou pensando comigo mesmo. E eu falei 51 anos dentro da sala de aula. Como eu demorei para voltar para dentro de uma sala de aula. Quanto tempo? Porque 51 anos, amados irmãos, imagina você. Daqui a pouco, conforme eu trabalho de pedreiro, trabalho de pintor, várias áreas da construção civil, mas daqui a pouco eu não posso pegar mais um saco de cimento e colocar nas costas, porque o meu corpo não vai estar aguentando mais. E o que vai acontecer? Eu tenho que me aprimorar. Aprimorar em quê? Numa área que é mais leve. Carregar um rolo de fio, ou passar um fio, ou colocar uma tomada, um chuveiro, é uma coisa mais leve. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em me instruir para o futuro. Eu estou pensando em me capacitar para as coisas mais leves que eu venha fazer, que eu possa fazer dentro da área que eu trabalho. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que na vida espiritual é a mesma coisa. No cotidiano de nós ensinarmos e instruirmos os nossos filhos também é a mesma coisa. E que venhamos, a palavra de Deus diz assim, inculca, coloca no teu filho, ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando for tarde jamais se desviará dele. Nós temos que preparar os nossos filhos, tanto para o matrimônio, e está muito longe ainda, pastor Carlos, tem que preparar, porque hoje em dia, quantas vozes estão segurando os netos no colo, e as filhas ainda estão aí procurando ter mais filhos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quantos filhos ainda estão dentro da casa do pai e da mãe, dependendo do pai e da mãe ainda, ao invés do pai e a mãe que já são avós, está aí gozando a sua vida, fazendo passeio, falando, não, eu já criei os meus filhos, agora estou aposentado, eu quero dar um passeio aqui, eu quero dar um passeio acolá. E quantos pais
E quantas mães ainda estão bancando seus filhos dentro de casa, seus filhos ainda não têm uma vida profissional, seus filhos ainda não estão trabalhando, a vida espiritual está uma bagunça. Quantas situações têm acontecido desse jeito, amados irmãos? Nós poderíamos estar num outro patamar e ainda estamos caminhando conforme nós deveríamos caminhar um tempo mais atrás. Nós precisamos ter os nossos projetos para que os nossos projetos sejam feitos conforme a vontade de Deus. Eu fico olhando e preste atenção o que nós temos feito, amados irmãos. Nós precisamos olhar desta maneira. Os nossos filhos, quando nós projetamos para uma vida melhor, eles vão muitas vezes debaixo de choro, debaixo da disciplina, debaixo da vara, mas conforme a palavra diz, eles vão gemendo e chorando, mas vão voltar com os feixes no colo, pulando e cantando de alegria. Eu instruí os meus filhos, eu dei bons estudos, eu dei inglês, eu dei isso, eu dei aquilo. Quando eles não quiseram mais, eu falei, eu não posso fazer mais além do que eu já dei. Se vocês não querem, é por conta de vocês mesmo. Mas imagina, eu já olhei para o meu lado, eu já vi quantos filhos dos meus amigos que obedeceram os pais, hoje são tenentes, hoje são sargentos, hoje são oficiais da Marinha Mercante, outros da Força Aérea Brasileira. Nós precisamos entender que quando nós, filhos, recebemos as instruções dos nossos pais, os caminhos são mais fáceis. E assim também é na vida espiritual. Conforme nós lemos aí o texto, nós vimos, amados irmãos, aí o que nós vimos no texto que nós acabamos de ler. Está aí conosco também na live, quero falar no nome da irmã aqui, né? Aleluia, Maria Barra, que Deus esteja abençoando. O Cleito, ele está pedindo aí pela área da sua saúde, nós vamos estar orando, tá, Cleito? Em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a nossa irmã Maria Barra, que Deus tenha um dia maravilhoso também na presença do Senhor. O Cleito também, que Deus esteja abençoando a vida do Cleito aí, amém? Deus esteja abençoando a todos, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, a Maria, irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, o texto que eu trouxe aí em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 37. E a ilustração que eu trouxe, amados irmãos, ela nos coloca a pensar. E eu quero que vocês entendam bem a avaliação do ser humano. Diz aí, pois tem sido assim a entregar mais, ir além. Essa é uma avaliação que tem sido feita e medido o potencial do ser humano. Está escrito, não basta entregar, é preciso ir além, entregar mais do que foi pedido. Sim, fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer com menor custo, em todos os sentidos que puder imaginar. Nós precisamos entender que diz assim, uma pessoa está escrevendo, se dermos um mergulho no aspecto espiritual, preste bem atenção, vamos conseguir entender a importância desse entregar mais. Pelo fato de que temos um Deus agindo por cada um de nós e nos capacitando, isto é realmente fantástico. Já imaginou? Então, quando nós nos entregamos mais,
a operação de Deus na minha vida e na tua vida, ela também vai ser fantástica. Nós precisamos fazer mais de tudo que temos pedido, de tudo que temos pensado. Olha o que realmente diz o texto mais além um pouquinho. Ele diz assim: quando entregamos mais do que é pedido, somos valorizados. Isso é muito bom, não é mesmo? Está dizendo assim: você deseja vencer? É claro. Então por que não aprender a entregar mais, olhando para como age? Sim, Deus faz abundantemente mais do que tudo que temos pedido, do que tudo que temos pensado, na nossa vida, na vida da nossa família e no nosso trabalho. Ele define o que Deus tem feito. Porque muitas vezes, amados irmãos, quando nós olhamos para dentro de nossa casa, se Deus ele olhasse para as coisas que nós deixamos de fazer e nos puníssemos por causa dessas coisas, onde nós estaríamos? Onde os nossos filhos estariam? Onde os nossos cônjuges estariam? Onde a nossa família estaria? Nós precisamos entender que Deus, ele na sua infinita bondade, pela minha oração, pela minha entrega, pela tua entrega, Deus tem agido na minha família e na tua família. Deus, a Bíblia diz que ele desde a fundação do mundo, ele entregou o seu Filho para que nós fôssemos resgatados por ele. Ali em Colossenses capítulo 1, ele diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Deus, ele nos amou primeiro. Ontem eu estava falando, amor, meus amados irmãos, que em Romanos capítulo 8, versículo 36, diz que todos os dias nós fomos entregues à morte, levados como ovelha para o matadouro. No 37 diz mais que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que Cristo Jesus é quem tem nos abraçado, tem nos confortado, e a sua proteção tem nos alcançado, tem nos impulsionado a ir mais além, tem feito com que eu e você venhamos desbaratinar exércitos. Muitas vezes fala, mas que exército eu estou desbaratinando? Através da tua oração, amados irmãos, através da tua intercessão, através, amados irmãos, da tua entrega a Deus, ele tem derrubado gigantes. O gigante que tem vindo contra teu filho, contra a tua filha, o gigante que tem vindo contra a tua casa, o gigante que tem vindo contra a tua própria vida. Através da tua oração, você tem clamado ao Senhor, através das tuas verdades, através do teu grande amor para com Deus e para com o próximo. O Senhor tem feito a diferença na tua vida. Nós precisamos entender que o amor de Deus nos constrange, que Ele ama muito mais e Ele quer fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Muitas vezes, amados irmãos, nas nossas pregações nós não conseguimos trazer à tona ou trazer à presença de todas as pessoas que estão nos assistindo o grande amor de Deus. Se nós tivéssemos a dimensão do grande amor de Deus, a gente vivia uma vida chamada mar de rosas. Nós precisamos entender que Deus, ele quer muito bem a mim, o Senhor, ele quer muito bem a você, mas há uma necessidade de nós estarmos nos entregando mais e mais. Há uma necessidade de nós estarmos como Jacó. Jacó, ele sai de casa, amados irmãos, e quando Jacó ele sai de casa, ele sai com ameaça de morte pelo seu irmão, porque ele recebeu do seu irmão a primogenitura por um prato de lentilha. Ele recebeu ali a bênção, como posso dizer, a bênção do filho primogênito. Ele recebeu aquela bênção.
E na hora que Esaú chegou para receber a sua bênção, ele recebeu aquela que seria escravo do irmão mais novo. O seu pai falou: não, você será servo do seu irmão mais novo. Você comerá do orvalho que tem no meio do mato. Você será como o urso, você será como aquele que está servindo. Você ganhará a sua liberdade na garra. Você verdadeiramente terá que se esforçar. Mas a bênção que veio sobre o seu irmão Jacó, você será bendito ao entrar, você será bendito ao sair, que a tua casa encherá de bênçãos. E foi assim por diante. E quando ele sai de casa, seu irmão fala: meu irmão roubou de mim a minha primogenitura, meu irmão roubou a bênção de mim. Eu vou deixar meu pai fechar os olhos e eu vou matar ele. Esaú fala isso. E a sua mãe corre a Isaac e diz assim: Isaac, Esaú disse que vai matar a Jacó. Eu não posso ser desfilhada de 2 filhos ao mesmo tempo. Então mande ele para a casa de Labão, meu irmão, para que ele fique lá. Jacó, ele vai para a casa de Labão, e quando Jacó ele está no meio do caminho, a palavra do Senhor diz que ali em Betel ele faz um concerto com Deus. Jaqueline Oliveira está conosco também na live. Seja bem-vinda, minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Jaqueline está pedindo oração aí por ela, pela família dela, saúde mental, que Deus esteja aí provendo, amém? Essa saúde mental, pelo Eduardo, o Gedson, Emanuel, que Deus esteja aí derramando bênçãos inefáveis e libertação dos remédios controlados. Que Deus esteja aí agindo com seu poder, com a assunção, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua casa, que as mãos do Senhor estejam ouvindo aí os seus pedidos de oração, né? Os ouvidos do Senhor estejam atentos a tudo que está no seu coração, e que Ele já de antemão esteja vindo sobre você com seu poder, com a sua mão poderosa. Amém? Deus vai agir na situação da amada irmã. Deus vai operar em nome de Jesus Cristo na situação tanto da filha Emanuela, conforme também do Eduardo, tá bom? Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Então Jacó agora ele está em Betel, e ali, amados irmãos, o único local que Jacó tem para reclinar a sua cabeça. E eu, quando falo sobre essa história, eu lembro sobre uma pedra de paralelepípedo, né? Que é o travesseiro que ele usa, né? Para colocar debaixo da sua cabeça. E ali naquele lugar ele está saindo com as mãos vazias. Quando ele vai à procura, quando ele sai de casa, o texto fala a respeito, né? De que ele sai com a mão na frente e outra atrás. Ele não tem dote, ele não tem isso, ele não tem nada daquilo. E ele faz um concerto com Deus, ele faz uma aliança com Deus. Ele lembra do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. E naquele momento Jacó, ele faz uma aliança com Deus. Ele se entrega a Deus, e Deus abre as janelas do céu, e Jacó sonha com uma escada que dá ao céu, e anjos subindo e descendo. E ele diz: esse lugar não é outro a não ser a casa de Deus, a não ser a morada do Altíssimo. E ele vai para a casa do seu sogro, e ele, quando chega ali na casa do seu sogro, diz as Sagradas Escrituras que o sogro muda o salário dele 20 vezes. E 20 vezes, por quê? Porque ele trabalha 7 anos para casar com uma esposa. E aquele que ele amava, a Raquel, o sogro coloca a Lia, e o sogro o engana. E agora ele trabalha mais 7 anos por Raquel. E ele trabalha 14 anos por aquelas mulheres e 6 anos pelo seu gado. E quando ele sai da casa do seu sogro,
Agora ele está no Val de Jaboque, voltando. Ali o seu sogro vem atrás dele armado à espada. E na sua frente vem seu irmão armado com 400 homens. E o Senhor aparece para ele no Val do Jaboque. E durante aquela noite inteira, amados irmãos, Jacó não dorme. E um anjo do Senhor vem e ele agarra o anjo do Senhor. E quando ele agarra o anjo do Senhor, a Bíblia fala que ele lutou com Deus e prevaleceu. Como? Que luta que ele teve com Deus? A luta que ele teve com Deus não é uma luta braçal de dar soco, de dar pontapé. A luta que ele teve com Deus foi uma luta em oração, foi uma luta em súplica, foi uma luta em clamar o amor do Senhor. Ali ele clama o amor do Senhor, ali ele garra em Deus, fala: Senhor, eu preciso de ser abençoado por Ti, eu preciso, ó Deus, eu preciso que o Senhor venha me guardar, eu preciso que o Senhor seja meu escudo, minha fortaleza. Vem meu sogro atrás de mim, armado a espada, meu irmão vem na minha frente com 400 homens armados. Senhor, eu preciso da Tua bênção. Naquele momento, Deus muda o nome de Jacó. Jacó quer dizer trapaceiro, enganador. E Deus coloca nele o nome de Israel. Lutou com Deus e prevaleceu. Isso que quer dizer o nome Israel. Lutar com Deus e prevalecer como? Ele lutou com Deus e conseguiu a sua graça. Ele lutou com Deus e conseguiu a sua bênção. Então, quando ele agarrou em Deus, ele conseguiu o favor de Deus. O que eu quero te dizer nessa manhã é isto, que entregar mais é estar lutando com Deus. Entregar mais é estar agarrando em Deus e conseguindo o seu favor. Ir mais além é estar pedindo a Deus para que entre com as providências, que os nossos sonhos sejam realizados, mas os sonhos sendo realizados, nós precisamos não saber somente sobre os nossos sonhos, mas também falar: olha, eu tenho um sonho, ó Deus, eu preciso realizar, eu preciso me esforçar, eu preciso colocar isso em prática, porque muitas vezes nós colocamos diante de Deus dos nossos sonhos e nós ficamos dormindo. Nós não podemos ficar dormindo, nós precisamos ir mais além. Muitas vezes nós colocamos os projetos, nós falamos com os nossos filhos, mas nós não entramos em ação. Nós falamos: não fique nesse computador o dia todo, mas nós não vamos lá desligar o computador. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos esforçar para as coisas estejam entrando nos trilhos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, está indo à casa do Senhor todos os dias de culto. Nós precisamos estar ali lutando com o pastor em oração, lutando com o pastor ali junto em jejum. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar clamando, porque Deus ele vai agir com a sua eterna bondade. Amém? Oh Deus de Israel, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estar clamando a Deus. A minha oração tem sido, conforme a irmã Jaqueline está falando aí, pela vida espiritual, sentimental, financeira, familiar, porta de emprego aberta. Nós precisamos lutar, nós precisamos clamar a Deus. Eu tenho clamado, eu tenho colocado aí, a vida espiritual tem que ser em primeiro lugar. Nós temos que estar buscando a Deus. E o Senhor Deus, ele fala assim: buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o favor de Deus. Então, amados irmãos, é tempo de nós estarmos nos entregando, é tempo de nós estarmos abraçando a Deus, é tempo de nós estarmos falando com Ele, porque muitas vezes, amados irmãos, conforme eu já coloquei, a gente fala para o pai, a gente fala para a mãe, a gente fala para o pastor, a gente fala para o nosso irmão do lado, a gente fala para todo mundo, mas a gente esquece de entrar dentro do quarto, conforme o Senhor fala conosco, ajoelhar, chorar na sua presença, rasgar o nosso coração diante dele, falar: Senhor, somente o Senhor pode fazer isso. Eu já dei testemunho quantas vezes, amados irmãos, eu me ajoelhei diante do Senhor sozinho, eu deixava minha esposa dormir, meu filho dormir, para não causar constrangimento, nem qualquer tipo de coisa aos meus familiares, para que eles não vissem
o meu sofrimento diante do Senhor e eu chorava diante dele. Eu falava: Senhor, eu preciso de comida para os meus filhos, eu preciso do dinheiro para pagar o aluguel. Eu chorava diante de Deus, clamava diante de Deus. No outro dia, bem cedo, o telefone tocava, eu ia trabalhar e trazia o sustento para minha família. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Nós precisamos nos entregar a Ele. Então, conforme eu falei para os irmãos, nós estamos sendo avaliados. Da maneira que nós somos avaliados, amados irmãos, é que nós vamos estar nos apresentando para a vida cotidiana, para a vida espiritual, para a vida matrimonial, para a vida aí profissional. Nós precisamos então estar nos capacitando. Muitas vezes nós ficamos muitos de braços cruzados. Nós precisamos ir mais além. Nós precisamos fazer muito mais, mas nós não podemos esquecer o passo a passo. Eu lembro que muitas vezes, quando eu mergulhava no trabalho, eu começava às 7 horas da manhã e muitas vezes 2 horas da manhã eu ainda estava trabalhando. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Em Eclesiastes, a Sagrada Escritura diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós precisamos ter esse propósito de estar aí cumprindo as coisas certas. 7 a 5 é um horário comum, aí um horário de trabalho, 8 horas de trabalho. Depois dessas 8 horas de trabalho, nós temos um tempo de descanso, nós temos um tempo para Deus, nós temos que tirar o tempo que é lícito ao Senhor. Nós não podemos roubar do Senhor o tempo que lhe é devido. A nossa adoração tem que estar em dia, o nosso mover espiritual tem que estar em dia. A gente precisa se entregar a Deus. Então, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos cumprir todo o propósito, que a nossa palavra para com o nosso Deus seja sim, sim, não, não, que passar disso seja procedência maligna, e também para com os nossos amados irmãos, que sejamos aí capazes de ouvir a voz de Deus, que sejamos capazes de ouvir a instrução de Deus, que Ele venha cuidar de cada um de nós, que possamos ser uma bênção nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo, que possamos aí estar em oração um pelos outros. Eu tenho orado por você, eu tenho clamado por você, eu tenho pedido que Deus te abençoe, eu não tenho cessado de orar. Deus colocou no meu coração e eu tenho acordado até antes do despertar do relógio. Por causa de quê? Porque é uma coisa que Deus colocou dentro de mim. Está orando pela amada igreja, está orando pelo meu ministério, está orando pelas ovelhas, está cuidando das ovelhas. O cuidar das ovelhas hoje não é com cajado, não é com uma coisa, não é com outra, mas sim através da oração, através da intercessão, através do cuidado. E eu tenho cuidado de vós, eu tenho, em nome de Jesus Cristo, eu tenho aí sido instruído por Deus. Então que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus esteja te protegendo, guardando, operando em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas têm colocado aí os pedidos de oração e muitas vezes não dá para pegar e sair lendo todos os pedidos de oração na hora que eu estou fazendo a live, mas quando eu termino a live eu vou aí dar uma olhada direitinho nos pedidos de oração que estão sendo pedidos e eu oro à parte, eu clamo ao Senhor e falo com Deus a respeito do teu pedido, a respeito do que você tem colocado diante do seu altar. Eu vou estar orando, eu vou estar clamando por você, eu vou estar intercedendo pela tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Também nossa irmã Salete está aí, Salete Silva, né? Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja operando de uma forma abundante e transbordante. Eu vou orar pela sua vida sentimental, pela sua vida espiritual, financeira. E conforme eu já disse anteriormente, eu já tenho orado comumente por essas coisas, mas assim que terminar a live também estarei orando, estarei intercedendo por cada irmã, por cada irmão, estarei orando, estarei intercedendo por cada um de vocês,
em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que tem nos conduzido até aqui. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus de Israel, os nossos agradecimentos. O Senhor tem feito, ó Pai, maravilhas na nossa vida. E até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui chegamos, ó Pai, com a Tua mão, Senhor, nos guiando. Agora, Senhor Deus de Israel, quantos irmãos e quantas irmãs, Pai, têm pedido, Senhor Deus, por uma porta aberta pela sua vida financeira. Quantas pessoas têm pedido, Senhor Deus, para que haja, Senhor Deus, um mantimento na sua mesa, Senhor Deus, para que haja, Senhor Deus, muito além de água na geladeira, Senhor Deus, e muitos têm pedido, Senhor Deus, para, oh Deus de Israel, o soldo, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja ouvindo, ó Pai, o clamor do teu povo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha entrar com as providências, ó Pai, em que os céus, ó Pai, venha se abrir, Senhor Deus, em função, Senhor Deus, do clamor do teu povo. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja tomando, ó Pai, a vida sentimental, ó Pai, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Trabalha, Senhor Deus, no namoro, no casamento, no relacionamento, ó Pai, matrimonial, Pai, no relacionamento, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com os familiares. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, agindo, ó Pai, de conformidade, Senhor Deus, com o querer, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, com o pedido, Senhor Deus, do coração, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha com as tuas mãos poderosas nos conceder, Senhor Deus, o que nós temos colocado diante do Senhor, o que nós temos te pedido. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, ó Deus de Israel, da nossa vida, Senhor Deus, ó Deus de Israel, em relação, Senhor Deus, à nossa mente, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tenha cuidado do nosso psicológico, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que toda doença mental, ó Pai, esteja caindo por terra, mas que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, oxigenando a nossa mente, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso pensar, Senhor Deus, o nosso falar, que o Senhor esteja, Senhor Deus, movendo as águas em nosso favor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, eu venho te pedir, Senhor Deus, pela vida espiritual de cada um dos teus filhos, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu mover, ó Pai. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre os teus filhos e as tuas filhas. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos neste momento também estão com causa na justiça, Pai, eu venho te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, ajudando, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que seja, Senhor Deus, uma situação justa, Pai, diante do Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, trabalha na saúde, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, trabalha, Senhor Deus, na vida, Senhor, dos irmãos, ó Pai. Tira todo o impedimento, ó Pai, de chegarem até Ti, Pai, de estar chegando até a Tua casa, pois, Senhor Deus, o véu do templo foi rasgado, Pai. E a intercessão, a oração, Senhor Deus, a busca, Pai, estar, Senhor, diante da tua face. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, pelos teus filhos e pelas tuas filhas nessa manhã, que o Senhor venha operar, Senhor, de uma forma abundante e transbordante, que nós possamos, ó Pai, experimentar o melhor de ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando as nossas amadas irmãs, que eu vejo aqui, quando entra, né, assim em massa, né, a maioria são mulheres, né, que tem buscado a Deus, né, que tem clamado a Deus. E o pastor Carlos, ele foi ganho para Jesus através de uma mulher, a minha esposa, né, ainda nós éramos amigos, né, nós estudávamos juntos, né, num colégio chamado Soares Pereira, aqui no Rio de Janeiro. E ela me ganhou para Jesus, depois me ganhou para ela, ou melhor dizendo, eu ganhei ela para mim. Então a gente vê aí que a busca em massa, né, por Deus, né, por coisas espirituais, a busca em massa são das mulheres, né? E a gente vê que até no ministério de Jesus Cristo, né, quem estava lado a lado com Jesus Cristo ali eram as mulheres, né? E a gente vê assim que as mulheres têm aí um grande
amor, né, para com Deus, para com a obra, né, vicária de Cristo na cruz. E aí também está Ofélio, Antônio, né, Manuel. Deus esteja abençoando aí a vida do amado irmão. Deus esteja derramando bênçãos sobre a vida do amado irmão. Ele está dizendo a paz do Senhor, que Deus derrame para a sua vida e para a sua família bênçãos, amém? Glórias a Deus, Ofélio, que Deus esteja te abençoando também nessa manhã, operando, né, através da vida de cada um que aí compareceu conosco na live. E conforme eu já tenho dito para os amados irmãos, há uma grande dificuldade, né, de estar aí falando do Evangelho de Deus, ainda mais nesses últimos tempos, né? Muitas vezes quando é uma brincadeira, uma situação assim de estar tirando sarro de uma coisa, de outra, aquilo ali alastra como um fogo no meio de uma floresta. Mas quando é a palavra de Deus, as pessoas vêm jogando água, né? E aquilo não dissemina conforme deveria ser disseminado. Então, peço, né, a contribuição aí dos amados amigos e irmãos, né, que estejam compartilhando a live aí, para que mais pessoas estejam aí ouvindo, né, e recebendo do amor de Deus, da palavra de Deus. Então esteja aí compartilhando. Nós temos aí uma amada irmã que eu já falei aí há muito, e inclusive ela já compartilhou essa live que eu estou aqui falando, ela já compartilhou e já está sendo pregada no Facebook dela, que é a irmã Ruberlândia, né? Cantora evangélica, que é uma bênção. Eu nem a conheço pessoalmente, mas ela tem um grande amor assim pelo pastor Carlos, e eu glorifico a Deus pela vida da irmã Ruberlândia, né? Então ela tem feito a obra aí, eu nem conheço pessoalmente, nem tenho uma intimidade muito grande com ela, porque não conheço a família dela, não conheço, mas ela em si, ela tem um grande amor para com o meu ministério, e eu glorifico a Deus pela vida da irmã Ruberlândia. E na minha página do Facebook, não tem ninguém compartilhando assim dentro do meu Facebook, dentro do meu perfil, o perfil principal. E eu tenho compartilhado o trabalho dela no meu Facebook, porque ela tem sido uma bênção no meu ministério. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós vamos compartilhar no Facebook de alguém ou no grupo de alguém, alguma coisa, a gente tem que chegar e a gente tem que pedir licença, a gente tem que conversar, dar um bom dia, uma boa tarde, a gente tem que saber expressar também. Muitas vezes a gente chega como de qualquer maneira, não é de qualquer maneira, a gente tem que saber entrar e sair na vida das pessoas, e a gente tem que saber entrar e sair, a gente precisa pedir licença para entrar em algum lugar, a gente não pode entrar com casca e tudo. Então o Facebook, o WhatsApp, ou seja o que for, também é a mesma coisa. Então venho pedir aos amados irmãos que estejam aí tendo esse apreço aí pelo pastor Carlos, esteja divulgando o trabalho, esteja divulgando os trabalhos da igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, tanto aqui em Cascadura, na Travessa Souza Andrade, número 123, vai ser uma bênção recebê-los, como também aí em Corumaú, Rua Corumaú, 1055, com o nosso pastor Márcio da Silva, pastor presidente da nossa igreja, uma bênção também, vão ser muito bem recebidos aí em Corumaú. Eu peço aos amados irmãos, então, também que esteja visitando aí o YouTube do Pastor Carlos, é Pastor Carlos Antônio Sales. Você clicando ali na página de pesquisa do YouTube, Pastor Carlos Antônio Sales, vocês vão direto ao YouTube, esteja escrevendo lá, ajudando a mover as águas, compartilhando também, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos aí estar quebrando as barreiras que impedem que o Evangelho chegue nos 4 cantos da terra. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar quebrando barreiras. E muitas vezes, amados irmãos, quando a gente posta tanto no Kawaii, conforme no Instagram, conforme no Facebook, conforme em todas as plataformas aí que a gente tem colocado, muitas vezes quando a gente coloca, a pessoa não conhece a gente ainda, aquilo dispara, né? Ontem tive uma visualização aí de mais ou menos 4.850. Aí postei lá mais 2 vídeos, quando vê uma visualização de 37 pessoas só. Então
Muitas vezes, quando a pessoa o identifica, ela vai ali e bloqueia para que você não tenha aquela divulgação, porque elas falam assim, aqui não é lugar disso. Mas a palavra do Senhor, ela precisa entrar em qualquer lugar, seja na macumba, a palavra de Deus tem que entrar, seja numa danceteria, seja aonde quer que seja uma pessoa carente, necessitada do poder do Deus vivo, conforme diz a Sagrada Escritura, que nós devemos fazer bem ao nosso inimigo. Nós acabamos de ler aqui em Mateus 5, do 37 em diante. Nós precisamos entender que aonde tiver uma pessoa necessitada do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que divulgar, nós temos que entrar nesses lugares para salvar, nós temos que resgatar, nós temos que saquear o inferno por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos fazer essa obra enquanto é tempo, vamos estar aí ministrando, levando a palavra do Senhor adiante, amém? Em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Vamos estar aí orando, né? E clamando ao Senhor através do nosso fervor diante de Deus, amém? Então conto com os amados irmãos, esteja aí também orando pelo pastor Carlos, pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, e também para os demais irmãos. Então tem aí a live do pastor Carlos, que os irmãos estejam aí orando, intercedendo pelo nosso trabalho, porque muitas vezes quando chego aqui de manhã, irmãos, é só Deus para nos ajudar. Quando entra, tudo bem, mas até entrar, até fazer essa live, eu procuro os textos, eu procuro as reflexões, eu levanto cedo, eu tenho que fazer a barbinha, eu tenho que fazer as minhas necessidades, eu tenho que fazer um monte de coisa. Até entrar aqui, amados irmãos, é uma luta, mas Deus tem me fortalecido. A gente precisa estar aí sendo operosos, segundo a eficácia do poder de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja aí ajudando o pastor Carlos, esteja aí operando, orando, clamando, e em nome de Jesus Cristo nós vamos aí estar levando a palavra de Deus à frente e precisamos, eu quero que você ore aí pelo pastor Carlos. O pastor Carlos tem um desejo muito grande no coração e é uma coisa que eu vou ver com os meus próprios olhos ainda acontecer naturalmente. Eu peço que você esteja orando. Muitas vezes, conforme diz a palavra do Senhor, ali em João capítulo 4, que diz que Pedro e João entravam no templo, na hora nona, para estar orando, quando uma pessoa que era coxo desde a sua nascença, ele estendeu as mãos e falou assim, me dá uma esmola, e Pedro e João falou, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar, levante ante, em nome de Jesus de Nazaré. E na mesma hora, aquele coxo, ele levantou dos seus artelhos, saiu pulando, dançando, cantando e glorificando a Deus. Isso tem que ser na minha vida e na tua vida, um manifestar da glória de Deus. Hoje nós temos ouro, nós temos prata, mas nós não temos visto um milagre conforme acontecia naqueles dias de João, naquele dia dos discípulos. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, ver um milagre acontecendo na tua vida. Conta o testemunho aí, fala do milagre de Deus, fala da operação grandiosa desse Deus que tudo pode na tua vida. Conta o teu testemunho aí, eu preciso ouvir, eu preciso desse milagre de Deus na tua vida, na minha vida, dentro da nossa igreja. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ver as mãos do nosso Deus agindo em nosso favor. E Ele vai agir em nome de Jesus Cristo. Ele vai mudar o quadro da minha vida, o quadro da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então esteja orando aí nesse sentido também, esteja clamando a Deus, e nós cremos que Deus vai fazer maravilha na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Levante as tuas mãos no lugar que você está aí para receber a tua bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, que esperamos ansiosamente a vinda do maravilhoso Deus, do maravilhoso Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã, que Deus esteja operando, nessa manhã de terça-feira, às 19 horas, nós estaremos novamente com a live aí do culto, o culto da família, às 19 horas. Você é o nosso convidado especial aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Então, tchau, fica com Deus, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Receba aí o abraço do Espírito Santo de Deus, esse abraço glorioso que fará de ti maravilhas em nome de Jesus, amém? Fique com Deus.